Então, ali, tô começando a gerar, gravando agora. Então, assim, pessoal, na aula passada de ciências, eu dei um tema, né? Lembram? Era um tema que tinha 8 perguntas sobre os fungos. Não me lembro desse tema, só. Tá no grupo. Acabei de ver aqui na folhinha do grupo. No grupo que a gente criou? E também no grupo da escola. Eu falei para vocês, gente, assim, ó, agora, isso aí foi pedido da Zenaide. Sempre, tudo que eu postar para vocês no grupo nosso, que a gente criou, nosso, assim, e também, tudo que eu postar ali, eu tenho que postar, eu sou obrigada, ela disse, foi bem franca, não é só eu, todos os professores, que tem 2 grupos. A gente tem que postar no grupo também esse que a gente manda o link para os pais. Por quê? Porque esse que a gente manda o link para os pais, a Zenaide também está no grupo, né? A coordenação ali pedagógica está no grupo. Daí, se eu mando uma fotinho lá e vocês querem imprimir, né? Daí vocês vão lá dizer, professora, na escola e vão dizer assim, lá para a Débora ou para quem estiver atendendo vocês lá, gurias, eu quero a folhinha da professora tal, da professora Vanessa, que deu aula naquele dia, que ela botou no grupo. Qual é o grupo? Eles não vão saber, eles não vão poder entrar no grupo, porque eles não estão no nosso grupo, aquele outro. Então, assim, aquele grupo que nós montamos, que vocês montaram comigo, aquele ali é legal também, é importante, porque dali é para vocês tirarem dúvidas de ciências, tá? Mas, quando for para imprimir ou quando for tema, eu vou colocar também no outro grupo. Então, assim, sempre vocês vão estar disponíveis no outro grupo, porque eu sei que no outro grupo, que é o grupo do link, que a gente manda o link da escola, que tem o logo da escola, esse link os pais têm também acesso. Então, é para os pais saber também que a professora Vanessa deu o tema, que eu sempre dou tema, né? Que é importante. Então, vocês têm que colocar também o link, tem que ver os 2 grupos, tá? Mas se não ver um grupo, não tem problema, porque eu vou postar nos 2. Tá? É que a escola só tem acesso nesse que eu mando o link da turma. Entenderam? Então, foi do dia 10/8, hoje é dia 17, foi a semana passada que eu dei. Até eu coloquei assim, ó. Deixa eu mostrar aqui no meu celular. Tá aqui. Ó, eu escrevi no quadro e depois mandei para vocês uma fotinho, que não dá para ver direitinho, ó. Então, eu mandei a fotinho dessas perguntinhas. Tá? E vocês também, ó, tinham que me mandar, que não sei se alguém não me mandou ainda, os da doença dos fungos. Tá? Que é o sapinho, que eu botei para vocês, né? Aquelas doenças. Porque a gente falou na aula passada, né? Eu até anotei quem fez, só que vocês tinham que me mandar também por escrito, né? Me mostrar a tabela toda, para mim corrigir. Tá? Gente, é importante, vocês não estão tendo provas. Então, pensem assim, eu falei agora para a Meia 1, pensem como se fosse esses temas que os professores mandam para vocês, como se fosse um tipo de avaliação. E não deixa de ser, gente. Né? Um tema de um aluno, agora que as aulas não são, né, são aulas online, esses temas vocês estão sendo avaliados por eles também. Então, assim, não deixem de fazer eles. Né? Depois vocês vão estar lá a nota de vocês e vão dizer, professora, mas como eu tirei essa nota só? Se eu estou sempre na aula. Não é questão de estar sempre na aula. Uma coisa é ligada à câmera. Né? Que vocês têm que estar com a câmera ligada. E eu sei que muitos não estão ligando. Né? Então, outra coisa é fazer os temas, não é só escutar o que a professora está falando. Né? É terrível o professor dar uma aula. Eu estou vendo aqui, ó, M, P, L e M. E o nariz do Iago. É isso que eu estou vendo na aula de hoje. E claro que estou vendo o Luiz Felipe, como sempre. O Luiz Felipe está sempre com a câmera ligada. E é só isso que eu estou vendo na aula de hoje. Eu não estou vendo vocês. E o legal é eu ver com vocês, eu interagir, eu ver como é. Isso, olha que bonito ali que ele está. Lindo, maravilhoso, não quer aparecer. Tem que aparecer. Então, assim, viu, Rian? É importante vocês aparecerem para a professora falar com vocês. Eu estou vendo ali só Patrícia, ali, o P, o M. Apareceu a outra ali. Muito bem.
é muito chato. Você não sabe, assim, como é ruim tu tá desse lado daqui, tu dá uma aula, tu explicar um conteúdo, uma matéria, para um monte de letra, ou bonequinho, porque às vezes bota o bonequinho e a gente nem sabe quem é. Então, assim, isso aí é um modo de você ser avaliado também, gente. Então, assim, cada aula, quando a gente termina uma aula, eu já coloco ali os que estavam presentes na aula, os que fizeram a atividade, ou os que estavam presentes em câmera. Né? Agora, se der algum problema na câmera, algum dia, alguma coisa assim, fala para a professora, a professora não conseguiu ligar a câmera por causa disso. Porque hoje está ruim, hoje eu, sei lá, deixei cair a câmera, não sei o que. Acontece, né? Ou a câmera não está funcionando, acontece, mas não é sempre. Então, eu quero ver em algumas aulas, vocês ali presentes também, né? Olhando a professora. E, então, como eu falei para vocês, não tem prova, vocês não estão tendo provas ainda, vão ter, mas ainda não. Então, vocês estão sendo avaliados como isso. Pense que os temas é o tipo de uma prova com consulta, pensem assim. Tá? Uma aluna minha do... Ó, a Luísa vai entrar. Uma aluna minha da 61 perguntou, professora, então os temas são provas? Eu disse, isso, pensa como se fosse isso. Pensa como se fosse os temas de cada professor, fosse já uma provinha de cada professor. Porque é isso que está sendo, gente. Vocês estão sendo avaliados pelos temas. Né? Então, aquele trabalho de pesquisa que a gente fez nas férias, né, também valeu nota. Mas todas as aulas, todos os temas dos professores, por isso que a direção pede tudo, para a gente dar tema para vocês. Né? Para vocês serem avaliados por isso também. Certo? Entenderam? Então tá. Quem mais entrou ali agora que eu vi? O Iago. Bota a câmera aí, Iago. Porque assim, eu tô dizendo que eu quero ver vocês também. Oi, senhor. É que eu tô com uma bagunça aqui atrás, eu tô copiando um resto da matéria de português que eu não consegui copiar a tempo. Tá, agora é ciências. Uhum. Depois português. E se tiver bagunça, não tem problema. A aula, todo mundo sabe como é que as aulas estão sendo. Kelly Ziane. É o Brandon. É o Brandon. Quem? Brandon. Brandon? Deixa eu botar aqui, então. Quem está na aula? O Brandon, a Maria Eduarda, o Rian, o Luiz, o Iago. Bom dia. Quem mais? A Luísa. Davi. A Luísa Rolim. Davi. Mostra a câmera que eu quero te ver, Davi. Isso. Deixa a câmera ligada. Vocês estão ganhando nota pela apresentação também de vocês. Pela câmera também, sabia? Quem mais está na aula? Botaram no chat, deixa eu ver. Só esse na aula? Quem é a Mari Gameplay ali? Gameplay, sabe? É a Mariana. É a Mariana. Mariana, liga a câmera, porque eu sei que eu tenho câmera. Isso, muito bem. Tá de pijama ainda, Mariana? Tá de roupão? Coisa boa. Bom estar em casa por causa disso. Tá frio na rua, mas não tá frio hoje, tem o sol lá. Bom. Tá de boa. Tem mais que tá aí? Eu não falei. Deixa eu ver aqui que botou. Não botar nem no chat o nome. Eu disse que ia botar no chat sempre. Tá. Esses que estão aí, então, ó. O Brendo, a Maria Eduarda, o Rian, o Luiz, o Iago, a Luísa Rolinho, o Davi e a Mariana? Sim. Poucos na aula, hein? Tinha mais gente antes. Tinha a Thaís, o Ellen, acho. Então, assistiram uma aula e não quiseram continuar. Então, assim, ó, pessoal. Nós estamos vendo, né, os reinos da natureza, certo? A aula de hoje vai ser sobre o reino protista. 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 É o reino dos protozoários, certo? Depois, o que eu falar hoje na aula de hoje vai estar... eu vou tirar uma fotinho, né, para vocês, e vocês vão escrever. Então, assim, essas fotos que eu tiro do meu caderno, gente, porque assim, ó, no começo do ano, ó, esse aqui eu tenho de 7º ano.
No começo do ano, a gente faz assim uma análise do que a gente vai dar para vocês no ano. Então, o que eu faço, o que eu escrevo no caderno, assim, com a minha letra, eu passo para vocês, é o que eu ia colocar no quadro, tá? Então, não é folhinha. Tudo que eu fizer, assim, em letra mesmo, com a minha letra, e que eu passar para vocês a foto, eu quero que vocês copiem no caderno de vocês de ciências. Certo? Eu quero que vocês anotem aí o tema de hoje. O tema de hoje, vocês vão pesquisar na internet e vão desenhar. Então, assim, pesquisar na internet o desenho dos tipos de protozoários. Então, pesquisar na internet os desenhos dos tipos de protozoários. Tá. Senhora, fala de novo. Pesquisar na internet os desenhos dos tipos de protozoários. 2 pontos. Quais são eles? Eu vou botar ali só um pouquinho. Quais são os tipos de protozoários? 2 pontos. Daí escrevam lá. Acho que eu vou até escrever no quadro aqui. Você consegue ver o quadro? Sim. Então, quais são os tipos de protozoários? Vou escrever de preto, eu acho que melhor. Comprei caneta nova. Ó, quais são os tipos, ó? Tipos de protozoários. Dá para ver? Sim. Mais ou menos, é melhor Ó, tirar quais são foto. os tipos de protozoários que tem? Ó, Rhizópodes. Rhizópodes. Flagelados. Eu já estou editando, né? Então, quais são os tipos de protozoários? Rhizópodes, flagelados, ciliados e esporozoários. Tá? Esses que estão ali e que eu falei para vocês, ó, tem gente querendo entrar. A Suelen. Suelen entrou agora. A Luana, agora eu vou entrar todos. Tá. Então, assim, o que eu botei no quadro, gente, são os tipos de protozoários. Onde é que a gente vai encontrar, né, os protozoários? A gente vai encontrar, geralmente, em águas contaminadas. Só que a gente não consegue olhar, pegar uma água de um rio, né? A gente olha o rio, a gente vê que o rio está contaminado, né? O rio, por que está contaminado, a gente sabe, só olhando? Porque a gente vai ver que ele está sujo, né? Que não é uma água clara, uma água clarinha, né? Ou verde, ou meio azulada, né? Ou, né? Se a gente pega na mão, assim, a gente vê que a água tá clarinha, né? Se a gente pega um pouquinho na mão, assim, a água. Se a gente vê que é uma água límpida, né? Que a gente chama, é uma água que não está contaminada. Agora, se você pegar a água assim com a mão e ver que está com uma água suja, é certamente que aquele rio vai estar contaminado com algum tipo de protozoário, né? Então, quais são os tipos? São esses tipos que eu botei, que eu falei aqui para vocês. Eles classificam, né, os cientistas classificam esses tipos de protozoários de acordo com a locomoção. Tá? Por exemplo, olha só aqui que eu vou botar um desenho aqui, depois vocês vão pesquisar na internet. Os protozoários que são chamados de ciliados, ó, eles são assim, ó, o formato deles. Ó, eles têm, ó, cheio de cílios ao redor deles. Estão vendo esse desenho que eu tô botando aqui? Dá para ver? Sim. Ó, então, ó, os protozoários que são ciliados, eles têm esses cílios aqui, ó. Por isso que vem esse nome, ciliados. Tá? Não quer dizer que causa doença. Tá? Não são todos os protozoários que causam doença. Mas existe sim protozoários que causam doença. Mas eles vão estar lá na água também contaminada, numa água suja. Tá? Então, eles são chamados de ciliados porque o contorno dele é com cílios. E eles se mexem com esses cílios.
é como se fosse a perninha dos protozoários. Então, cada protozoário vai ter esses cílios onde eles vão se mexendo, certo? São chamados ciliados. Por exemplo, o flagelado, ó, os flagelados, eles são assim, ó. Eles têm uma cauda que é chamada de flagelo. Ó, eles têm uma cauda, essa cauda aqui, ó, grande. Eles são os flagelados. E depois vocês vão pesquisar direitinho. Eu não quero dar para vocês, ó, o desenho. Eu fiz uma apresentação desse desenho aqui, mas vai ser para a próxima aula. Quando vocês me apresentarem de vocês, eu vou colocar ali em forma de apresentação esses desenhos que eu tenho aqui. Doutora, Oi. esses desenhos são tudo na mesma folha ou em folhas separadas? Uma folha de caderno de vocês estão fazendo caderno. Né? Então, assim, eu vou colocar lá no grupo de vocês, ó, esse textinho aqui pequenininho, que é menos de uma folha de caderno, e vocês vão pesquisar os desenhos e vão vão desenhar no caderno também. Tá? É tipo esses desenhos que eu botei aqui no quadro. Claro que o meu tá mais, né, mais feinho e tudo, porque eu fiz assim agora, assim, bem rápido. Mas é esses tipos de desenhos. Tá? Então, são 4 tipos de desenhos diferentes. Risópodes, esporozoários, flagelados e ciliados. Tá? Eu não vou botar 2, ó, o risópodes e os esporozoários eu não vou escrever aqui. Mas é tipo assim, ó, os risópodes, eles são assim, ó. Tipo em ondas, assim, ó. A gente vê. Professora, Olha. o que está escrito em cima de risópodes que acho que a câmera não está pegando em cima? Os risópodes? Em cima o de que está escrito risópodes. em cima é tipos de protozoários. Tá. Tipos de protozoários. Tá? Então, assim, esses tipos, vocês vão pesquisar lá no Google, tipos de protozoários, vai estar esses 4 tipos diferentes. Daí vocês façam bonitinho, pode estar fazendo uma folha de ofício e colar no caderno. Pintem, tá, gente? Depois, no final da aula de hoje, eu vou trabalhar, eu vou pedir o tema de vocês, eu não me esqueci. Tá? Hoje a gente está fazendo o contrário. Sempre eu começo com a revisão do tema da aula anterior e depois começo com o conteúdo. Mas vamos começar com esse conteúdo já agora. Tá? Então, assim, ó. Então, a aula de hoje é sobre reino protista, né? Que são os protozoários que moram ali naquele reino. Onde é que a gente vai encontrar? Em águas contaminadas. E não só em águas contaminadas. Às vezes até, né, em rio, que eu falei para vocês. Mas, assim, pessoas, agricultores, que cultivam grande quantidade de alimentos, se plantam alface, por exemplo. Eles vão lá, né, e regam aquele alface, né, colocam água naquele alface, e a água que eles estão colocando pode estar contaminada com algum tipo de protozoário e pode causar alguma doença. Né? Então, malária, pode causar também doença de Chagas e várias doenças. Mas, geralmente, no alface tem um protozoário que é chamado de giardia, que dá muita dor de barriga. Tá? Essa giardia, que causa giardíase, que é uma doença, vai estar lá no alface, e é muito comum. Tá? Então, por isso, quando a gente chega com alface em casa, mesmo que seja um alface orgânico, né, que o alface orgânico a gente sabe que é tudo diferente, né? É na água que é cultivado, né, e tudo mais. Mas, mesmo assim, a gente tem que lavar muito bem o alface, porque o alface é um grande, assim, como é que eu vou dizer? Como a gente come ele cru, né? A gente chega em casa, a gente já faz salada, esse protozoário geralmente, de repente, não morre, né? Pelo fogo, pelo calor. Então, pode estar contaminado. Tá? Então, assim, de tema para vocês de hoje, vai ter vocês pesquisarem como é que eu vou dizer? Esses tipos de protozoários, tá? Na próxima aula, gente, nós vamos continuar com protozoários. Só que a gente vai continuar com as doenças causadas por protozoários. Tá? Que os protozoários também podem ter doença de Chagas, a malária. É um tipo de protozoário também que causa isso. Tá? Que vai estar em quê? Em mosquito. Geralmente, um mosquito, quando pica alguém, né, pode estar contaminado com esse protozoário.
que causa a doença de Chagas, que é chamado de Trypanosoma cruzi. Esse protozoário, que é o Trypanosoma cruzi, vai estar no mosquito, né? E o mosquito vai pegar a pessoa, né? Vai picar a pessoa e vai colocar o sangue dele dentro da pessoa e vai contaminar a pessoa, e a pessoa pode ter essa doença de Chagas, que é uma doença muito ruim, que ataca diretamente o coração. Vai para a corrente sanguínea e vai para o coração. E a pessoa morre. Né? E a malária também, pode morrer também. Tá? Mas a gente vai ver isso aí na próxima aula. Então, de tema para hoje, vocês vão pesquisar os tipos de protozoários, que eu vou colocar, que eu já coloquei até, só que eu não quero colocar hoje, eu já botei ele como modo apresentação para a próxima aula, os desenhos bem bonitinhos, só que eu quero que vocês façam esses desenhos no caderno de vocês antes, então eu não vou mostrar para vocês nos desenhos dos protozoários, até eu coloquei no quadro ali, mas eu desenhei, mas eu quero que vocês pesquisem, tá, gente, para a próxima aula isso. E daí ele vai estar explicado direitinho e tudo mais. Certo? Então, eu vou colocar também esse que eu coloquei aqui para vocês, né, no caderno, eu vou colocar lá no como é que eu vou dizer? Na folhinha, no grupo, tá? Gente, eu quero anotar aqui quem fez o tema. Como eu falei no começo da aula, certo? O tema não deixa de ser um tipo de avaliação. Então, você sabe que a professora cobra. Sempre no começo da aula ou no final da aula, para mim fazer com vocês o tema. Para perguntar o tema para vocês. O tema da aula está lá no grupo, né? Eu coloquei no quadro. Eram 8 perguntas. Isso, eram 8 perguntas sobre os fungos, né? Então, eu sempre coloco ali no quadro, ou eu tiro a foto para vocês no final da aula e eu vou pedir. Tá? Então, assim, agora, e você sabe, eu anoto tudo aqui ó, na minha agenda, e depois a gente faz, e depois eu passo numa tabela onde eu tenho mais e menos. Então, assim, sempre no final da aula vocês estão sendo avaliados pelo quê? O interesse que eu estou vendo de vocês na aula. Pela participação. Não, né, Suelen? Tem que ligar a câmera, Iago. A Maria Eduarda, que já ligou e desligou. Pela participação, interagimento, né? Isso aí, você está com a câmera ligada, você está falando comigo, isso aí você está interagindo na aula. Eu estou vendo se vocês estão realmente ali presente ou não. Né? Uma coisa é eu estar na aula com vocês lá na sala de aula. Eu estou vendo se vocês estão falando comigo, se estão prestando atenção. Quando não estão, eu digo, presta atenção, Mariana, não conversa com a fulana. Eu não falo isso, falo, todos os professores falam. Sim. Aqui, o modo da gente ver vocês é pela câmera, senão eu não vou ver. Senão vocês estão ali e de repente já não estão mais. Né? Ou estão ali e estão mexendo no celular, estão fazendo outra coisa. Então, vocês têm que estar interagindo e isso é o modo do professor ver vocês, gente, pela câmera. Infelizmente, é isso. E eu estou dando nota de quem está me mostrando, né, quem tá com a câmera ligada e tudo mais. Não é só eu, todos os professores. Porque isso aí foi né, a Zenaide, o nosso diretor, que fez isso. E realmente, a gente não pode ver como é que a gente vai dar nota por interação do aluno se a câmera não estiver ligada. Não tem como, certo? Então, assim, o tema. O Davi. Tu fez o tema, Davi? Sim. Tá. Geralmente, né, sempre nas aulas, como é que a gente fazia? Eu dava aula, né, e de repente eu sempre passava nas classes, né, dava um listinho, né, às vezes dava um adesivo e tudo mais para quem fez o tema. Como a aula é online, né, eu vou perguntar para o Davi uma pergunta e ele só vai me mostrar o caderno feito, certo? Então, Davi, me diz, como é que ocorre, me descreve como é que é o corpo dos fungos. Fungos pluricelulares. Seu corpo é constituído por 2 componentes. O corpo de frutificação é responsável pela reprodução do fungo, por meio de células reprodutoras especiais, os esporos. E o micélio é constituído por uma trama de filamentos, onde cada filamento é chamado de rifa. Isso, é isso mesmo. O Davi respondeu muito bem, simplificou, foi bem sucinto,
a resposta, né? Bem curta. Mas tem a simplificação naquele texto que a senhora mandou pra gente. É bem isso, gente. Então, o que eu falei para vocês do desenho, né? O fungo se reproduz através do micélio. O micélio tem células reprodutoras, que são chamadas de esporos, né, Davi, que tu botou ali. E os esporos caem, né, no solo, né? Como é que ele cai? Do nada? Sim, do nada. Às vezes pode estar um vento, né? Como o fungo ele se dá em local úmido, né? Geralmente a temperatura ali, né, é úmida, então tem que ter vento, né? Não é seco, não é um ambiente seco. A gente nunca vai encontrar um fungo lá no Ceará, por exemplo. Né? Lá o solo do Ceará ele é todo rachado, né? Ele é seco. Então lá não vai ter fungo. O fungo só vai ter em solos úmidos, tipo o nosso solo aqui, né? Principalmente nessa época nossa aqui agora, que é de inverno, né? Ou final de inverno, meio do inverno, é que vai estar úmido. Então aqui sim a gente vai encontrar o fungo. Então é isso. Davi, me mostra ali o teu caderno, só levanta. Aqui tem as 5 perguntas, daí do outro lado tem as outras 3. Me responda, Davi, a importância dos fungos. São 2 perguntas. Esse aqui eu tirei do texto. Muitos fungos saprófilos na indústria farmacêutica e na indústria dos alimentos, produção de remédios, bebidas e diversas comidas. Isso, então, né? Então ele é importante porque ele serve como remédio, né? Cura de doenças, né? Como antibiótico, que é o que tem, né? O fungo que é chamado de penicilina, né? Que todo mundo já tomou antibiótico quando ficou garganta inflamada, né? Alguma coisa assim, tomou antibiótico. Desde pequenininho a gente toma. Então, é feito de fungo isso também. E também na parte de alimentação, que eu falei para vocês que a gente, né, tem cogumelos que a gente come, que é o champignon, e também até queijos. Né? Tem queijos com fungo que também são que a gente come. Quer comer o gorgonzola, né? Eu trouxe aquele. Mas foi o único cogumelo que eu achei aqui perto. Tu achou, Davi? Deixa eu ver. Laranja. É, laranja neon. Só que não tá Olha, inteiro, só tem a dá cabeça pra ver o dele. chapeuzinho dele mesmo? É, tem o chapéu. Ai. Ô, Davi, tá só ele sozinho aí, sem nada? Sim, é só a cabeça dele praticamente. Tá, então o que tem que fazer? Eu falei pra vocês, quando pegarem algum fungo, coloquem um pouquinho de álcool e água. Aham. Porque senão ele vai secar. E é legal para vocês guardarem para deixar quando a gente começar as aulas, de novo, vocês me mostrarem isso. Então, tentem pegar algum fungo e coloquem um pouquinho, metade de água, metade de álcool. Tá? Tá. Isso aí é tipo de um. Quando a gente quando tem isso aí em. Como é que eu vou dizer? Em escolas de medicina, né? Ou quando tem em hospitais, até quando eles guardam alguma coisa, eles colocam. Tem um formol lá deles, né? Formol que a gente diz. Mas, como a gente não tem o formol aqui, a gente faz o formol nosso de casa. E como é que é feito o formol? É colocando a metade de água e a metade de álcool. Não pode colocar só álcool, porque senão o álcool ele é muito forte e pode destruir, né, o que tu colocou ali dentro. Então, coloca um pouquinho de água e um pouquinho de álcool. Tá? Sempre quando vocês forem guardar alguma coisa assim, que vocês querem, né, alguma estrutura viva, né, porque fungo é vida, né, é vivo. Era, né, depois que pegou, não. Depois que tirou ele do solo, não é mais. Vocês, para deixar ele vivo, né, ele não ficar vivo não, né, não ficar destruído, tem que colocar álcool junto. Então, álcool... Sim, não. Tá, David? Coloca isso, Tá. então. Deixa eu... Faz uma etiquetinha, bota ali fungo. Cogumelo. Para saber. Que eu posso pedir durante... Porque, assim, nós vamos trabalhar com muitos seres vivos. Daí, de repente, eu vou pedir algum ser vivo para vocês, né? Que está morto, que vocês encontrarem, alguma formiguinha, alguma coisa assim, para colocar no álcool. Tá? Só que eu não quero que vocês matem os seres vivos, né? Tipo, uma formiga, não vou matar a formiga para colocar no vidro, mas quando a gente for trabalhar com isso, ou algum inseto, né? Tipo, ou até louva-a-Deus, ou também mosquito, né? A gente vai trabalhar com isso. Então, eu coloco sempre água e álcool junto. E classifiquem. Classificar é colocar
o que é que tem ali dentro, uma etiquetinha com o nome fungo. Então, o Davi tá ok. Mariana, tudo bom? Fez o tema, Mariana? Liga ali o teu áudio. Então, me mostra o caderno. Isso, muito bem. Então, tu vai falar sobre em que ambientes vamos encontrar os fungos, até já falei, que é a 7, e vai falar a 8. Formule uma questão sobre os fungos e responda. A 7, eu botei que encontram em ambientes úmidos. É isso que eu tinha falado. E a 8, o que tu... Eu fiz o que combate o fungo. O fungo é tratado... Não, o tratamento é feito por pomadas antifúngicas como miconazol. Isso. Então, né, se alguém tem uma doença, tipo a micose, frieira, né, causada por fungo, tem que ser tratada com pomada, é isso mesmo. Então, a Mariana tá ok. O Ria, liga a câmera, Ria. Ria. Cadê o Rian? Rian. Tá, depois eu vejo com ele. Tá lá, ele saiu. Eu vou botar aqui já falo. A Patrícia, ai, não é a Patrícia, Suelen. Patrícia do Rian. Suelen. E aí, Suelen? Não tá, é falta. Gente, quando eu chamo, tem que estar aí. Porque é muito fácil ligar ali, a pessoa que tá falando e vocês estão lá fazendo o quê? Comendo, fazendo outra coisa? Não, tem que ficar aqui em aula. Então, a Sueli também vai botar falta para ela, se ela não mostrar. Sueli tá com falta já aqui. A Luísa Rolim. Luísa? O que ela botou aqui no chat? Né? Luísa, o que tu botou ali, Luísa? Oi, tá? Eu quero ver o teu tema, Luísa. Liga a câmera, Luísa. A câmera ou o microfone? Como é que eu vou perguntar para vocês? Tu não fez, Luísa? Então tá, eu vou botar um menos aqui do lado do nome. Tem que fazer. Já vai tirar não vai tirar uma nota muito alta, porque eu estou diminuindo quem não faz. O Iago. Professora, eu não vim aula passada, então eu não fiz, e quando tu mandou no grupo eu me esqueci de fazer. Então, você esqueceu de fazer. Porque não vim na aula passada, a aula é gravada, você pode ver até, sei lá, meia-noite ver a aula, então isso aí não é desculpa. Não veio, não é desculpa. Não é que nem a gente não vir durante a aula ali e tudo mais. Agora a aula está sendo gravada, então vocês vão ter, não precisa pedir para ninguém a aula. A aula vocês podem assistir depois. E outra coisa, eu mando no grupo o tema. Se não veio na aula, o tema vai estar no grupo. E o que eu pergunto no tema não é só o que eu falo na aula, é o que está lá escrito. Né? Então, eu mando a parte escrita também do que eu falo, né, gente? Então, não é só o que eu estou explicando aqui, eu explico, mas tá, a parte escrita está lá no grupo. Então, vocês têm a matéria, não é desculpa. O Rian já falou alguma coisa? Não, né? Cadê o Rian? Saiu de novo, não veio? Então, mesmo. A Luísa agora me botou ali. O Iago falou agora. O Brandon. Também não. Cadê, Brandon? Escreve no chat. Ele saiu da aula. Saiu da aula. Então tá. Vou botar aqui menos. Que saiu, então tá com falta, né, gente? A aula você tem que ficar presente desde o começo até o fim. A Suelen tá aí? Ela só botou aqui 11 19 e não tá mais. Então, é falta, Suelen. Sim.
Tá? Quem mais? A Luísa, Maria Eduarda. Maria Eduarda, chamei? Cadê a Maria Eduarda? Maria Eduarda tá na aula, não sei se. Liga a câmera ou o microfone, Maria Eduarda. Estou falando contigo. Gente, assim, como é ruim a professora dar aula para umas letras ali só, ou boneco. Não dá, assim, não dá, gente. É horrível isso. Porque vocês têm que estar interagindo comigo. Não tá também nisso, vai, a Maria Eduarda? Ela disse no chat que não fez. Agora aqui. Essa hora eu não fiz. Tá aí, cadê o microfone ligado? Eu não sabia que tinha tema. Gente, todo dia tem tema. Vocês já vão ter o tema ali agora que eu já falei para vocês fazerem os desenhos. E a semana que vem o tema vai ser sobre as doenças dos protozoários. Como assim? Porque todo dia de aula tem tema. Todo dia da aula de ciências tem tema de ciências. Tá? É o tema que eu ia dar para vocês em aula, estou dando agora. Então tá, é esse daí que me mostraram, então. O Luan não me mostrou, Luan? Ele disse que o tema dele, o caderno dele ficou em casa. Ele perguntou se pode enviar depois. Só que tem que enviar hoje de tarde. E cadê a câmera? O Luan não tem câmera, não tem nada? Não tem fone? Não tem fone para falar? Gente, assim, o chat, eu vou ter que estar lendo o chat agora para vocês têm que ter ou a câmera. Eu estou anotando aqui tudinho. Eu estou anotando os que estão com câmera ligada e os que nem tem microfone ligado. Imagina, o mínimo dos mínimos, que é ruim também, mas tem que estar ligado ao microfone, que é o que eu tenho para falar com vocês. Se não está ligado o microfone, é que nem vocês ir para a aula e tá mudo na aula. Imagina vocês ir de máscara para a aula, de máscara, eu digo assim, com um capuz em toda a cabeça e não poder falar. Imagina a professora entrando na aula assim e tá cheio, todo mundo com um negócio na cabeça, sem eu ver a cabeça de vocês e sem falar. Que horror vai ser. É a mesma coisa que está acontecendo aqui. E não adianta reclamar, Luiz, que nem as férias, isso é normal, gente. É um ano diferente, vocês não estão tendo nem prova. Né? Então, assim, vocês não estão nem estudando para a prova. O que você tem que fazer é os temas. Eu falei já no começo da aula, mas tinha poucos aqui, e eu falei para 61. Gente, prova vocês não estão tendo, mas vocês estão tendo os temas. E os temas é como se fosse uma avaliação, sim. É como se fosse uma prova com consulta, digamos assim, os temas. Porque o professor está avaliando. Eu tenho uma tabela e eu estou colocando quem faz os temas. Tem gente que tem um monte de menos aqui na tabela, que não mostrou ainda tema. Ou que não me enviou o tema, ou que eu peço em aula e não faz. Vocês vão ter depois as notas lá, e as mães vão... Ainda bem que as aulas estão sendo gravadas, né? Porque depois um pai ou uma mãe que falar, mas como meu filho, ele estava sempre ele estava na aula. Estava na aula, mãe, mas olha lá, vê se ele estava presente em aula, vê se a câmera está ligada, vê se o microfone está ligado. O que está escrito aqui no chat está gravado também. Sim. Né? Então, se alguém reclamar depois, por que eu tirei essa nota, professora? Se eu fiz uma prova e fui bem na prova. E a gente vai ter prova, vai ter uma avaliação mais para adiante ainda. E a gente optou por esse... Tem escolas, a minha filha que está no SESI, ela tem provas mesmo, marcadas. Semana que vem é semana de provas. Vocês não tiveram ainda. Mas esses temas são como se fosse prova com consulta. É o tipo de avaliação também. Então, quem não faz, não vai ter nota. Não pode, gente. Então, ainda bem, eu estou falando isso porque está gravando a aula e essa gravação vai ficar para vocês mesmos. Então, a prof não fala de mal para vocês. A prof está falando que é para vocês ter uma nota boa depois. Então, a câmera tem que estar ligada e tem que estar com o áudio ligado. Então, quem não tem a câmera ligada ou quem não está com o áudio ligado, já não vai ter uma boa avaliação com esse ter ligado. Certo? Combinado, gente? Sim. Então, tudo que está gravado ali no chat, tudo que vocês escrevem no chat, ali vai estar gravado também. Então, a gente vai poder ter uma noção depois. A Sueli não chegou agora na aula? Eu botei falta para ela. O Brandon.
Tá com falta, então. Porque não é só ligar a câmera e não é só ligar, não é só dizer que tá ali e depois não tá. Então, a Suelen e o Brendo não estão na aula. E o Luan? Luan? Também, Luan? Eu acho que não também. Então tá, gente. Então, assim, ó, desculpa a prof falar assim, mas a prof tem que falar, né? Porque é melhor para vocês. Tá? Então, não é só comigo, é com todos os outros professores também. Tá? Então, essa aulinha que a gente começou a falar hoje sobre os protozoários, nós vamos continuar semana que vem. Tá? Então, vocês vão copiar só um pouquinho que tem ali sobre os protozoários, que eu vou passar para vocês depois no grupo. É meia folhinha de ofício, de caderno. Esse textinho aqui, só. Vou botar no grupo. Certo? E na próxima aula vai ter uma apresentação sobre as doenças dos protozoários e também sobre os grupos de protozoários, né? Os desenhos que vocês acharam, eu vou botar em modo apresentação também para vocês na próxima aula. Tá? Mas tenham escrito o que eu escrevi já no caderno, fica como tema também, né? Então, vocês têm que copiar os protozoários, né? Os desenhos dos protozoários e copiar a aula que eu botei ali, que está com a minha letra. Sempre a aula que está com a minha letra, eu não quero que imprima, eu quero que vocês copiem no caderno de vocês. Que é o que eu ia botar no quadro, igual. Tá? Quando dá para imprimir, a prof diz. Tá? Então, é assim. Então, na próxima aula, a gente vai ver continuar os protozoários e depois nós vamos entrar nos grupos de animais. Daí, sim, a gente vai ter uma... Ó, que eu preparei já para vocês, ó. São, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 folhinhas. É tipo uma... Como é que eu vou dizer? Quando tem muitas folhas, como é que eu faço? Portfólio, né? Dos animais. Então, isso aqui vai estar lá na escola. Eu vou mandar por e-mail para a Zenaide. Daí vocês vão ter que imprimir. Tá? Mas não é para semana que vem, é para outra semana. Então, durante a semana, agora eu vou mandar essas folhinhas para ela. Tá? Mas não peçam para ela agora. Deixa para pedir a semana. Porque semana que vem ainda a gente vai trabalhar com os protozoários. É na outra semana ainda. Tá? Bom, então o tema ficou pesquisar na internet os desenhos dos tipos de protozoários. São eles: isópodes, flagelados, eporozoários e ciliados. É isso? Isso. Tá. E copiar a fotinho que eu vou mandar no grupo depois. Tá. Tá? Que é a parte escrita. Quando é a parte escrita, eu falei, vocês copiam. E esse folhinha que eu vou mandar para vocês, que é o portfólio sobre os animais, são 6 folhinhas, né? 5, são 6 folhinhas. Porque tem uma folhinha, ó, que é só de desenhos. Ó. Tá? Vai estar lá no colégio. Daí vocês vão pedir para imprimir. Mas peçam só semana que vem. Se você pedir essa semana, até pode pedir, mas eu não vou trabalhar com vocês. Eu vou trabalhar só em setembro. Acho que está em agosto aí. Fala. Essas perguntas aqui é para tirar foto e te mandar pelo grupo, igual o outro? A de hoje? Sim. Não. Como é que você sabe que tem pergunta de hoje? Não, Sônia, nas perguntas é que a gente respondeu do tema. Ah, sim, isso, me manda. Pode, quem quiser mandar pelo e-mail, mas não o meu e-mail pessoal, aquele e-mail da escola, da Ciências, pode mandar, ou senão pode mandar pelo WhatsApp mesmo, tá? Quando é trabalho que não é muito grande, assim, sabe? Quando não é de pesquisa, textos, ou tem desenhos, aí fica muito carregado daí no WhatsApp. Daí, mas como é só escrita, pode mandar. Alguém tem mais pergunta? A Suelen apareceu? Não. Então, olha só. A Suelen, o Luan e o Brandon com falta, não estão com presença, porque entraram na aula, simplesmente botaram lá no chat o nome e se mandaram. É que nem pedir para ir no banheiro na aula e se mandar toda a aula. Mesma coisa. Então tá, então estão com falta. Então, assim, na próxima aula eu vou estar com a apresentação para vocês ali sobre os protozoários.
que daí fica mais fácil os desenhos para vocês olharem. E vai estar esse portfólio de ciências dos grupos de animais para as próximas aulas. Porque daí, assim, a gente, esse portfólio, que são 6 folhinhas, vai estar com vocês já. Então, vocês já vão saber, eu vou dizer, na próxima aula a gente vai trabalhar com a folha 2. Daí vocês vão poder ler e eu vou estar explicando para vocês. Tá? E os desenhos também. Bem, deixa eu ver quando é que... não, falta muito. Tem mais alguma dúvida? Não. Os desenhos do tema, eu quero que faça um desenho bonito, pintado, pode ser numa folha de ofício e depois colar no caderno. Bem feito. Cara, tem que ser numa folha de ofício grande. Bem grande. Pode ser A4 ou uma folha de caderno de desenho também. Ou pode pegar uma Pode folha... ser na 4? Pode pegar uma folha de desenho não, de ofício e dividir em 4. Divide em 4, aí cada partezinha vocês... Ah, tá. 4 desenhos e colhem no caderno. Embaixo do texto, primeiro copiem o texto, que é pouquinho o texto, e depois colhem esses desenhos. Por quê? Porque no texto vai estar explicando, ó, cada um desses tipos de protozoários, eles são daquele desenho porque eles se locomovem daquele tipo assim, os ciliados. Eu falei para vocês, eles se locomovem através dos cílios. Os flagelados se locomovem através dos flagelos. Esse rabinho que tem aqui. Tá? Então, cada um vai ser diferente, daí cada um vocês vão ter que fazer um desenho diferente. Certo? Daí, no começo da aula, da próxima aula, eu já vou pedir para vocês me mostrarem os desenhos de vocês antes de eu mostrar o meu, porque eu tenho o meu desenho, né, que eu botei lá que vai estar na apresentação. E daí, na próxima aula, já vai ver as doenças causadas por protozoários. Certo? Alguma pergunta mais? Não? Então, quando acabar a aula, a Mariana vai trocar roupa. Que a Mariana tem que dar o pão ainda. E depois daí fazer. E, gente, aproveitem esses dias, porque vocês não estão tendo prova. Então, a gente é obrigada, nós, os professores, nós temos que fazer tema com vocês. Porque é um modo de vocês estudarem. Eu sei, se eu der uma aula aqui e falar, e eu passar para vocês os desenhos em apresentação agora, vai ficar a aula ali e deu. Agora, se eu der Mas não vai ter aula o ano todo. Nem uma prova assim grande para. Não, vai ter prova também. Vai ter tá. Mas esse tema de vocês é como se fosse prova com consulta. Sim. Então, tipo assim, eu tenho a provinha, digamos assim, né, entre aspas, dos fungos. O que a gente fez nos fungos? Vocês fizeram as doenças dos fungos, que é aquela tabela, e vocês fizeram as perguntinhas agora que eu perguntei para vocês, as 8 perguntas. Então, de fungos, a atividade de fungos, a avaliação, digamos, de fungos foi essa. Dos protozoários, qual vai ser? Vai ser os desenhos que vocês vão mostrar, e depois, na próxima aula, eu vou dar mais um teminha disso. Cada aula tem uma tabela dizendo como é que eu estou avaliando aquela aula. Entenderam? Aquele conteúdo. Então, de fungos foi isso. De fungos é a tabela e os questionários e o exercício. O de protozoários vai ser o desenho e vai ser o da aula da próxima aula. E os outros professores também estão fazendo com vocês a mesma coisa, gente. Todos os temas que eles dão também é como se fosse uma prova com consulta. Certinho? Sim. Então tá. Ô, Luiz Felipe, tu tem... Luiz Felipe, liga aí para mim, que eu não te perguntei. Tu tem o tema feito? Qual, Sônia? Eu botei para vocês, no grupo da turma, um tema, que era as perguntas sobre os fungos. Tu fez alguma pergunta sobre os fungos? Tu respondeu? Não, eu acho que sim, Sônia, só que eu te entreguei. Não. Olha, tu fez no teu caderno? Não, eu fiz lógico na folha. Não, mas tinha que fazer no caderno. Sempre o tema é para fazer no caderno. Pode fazer na folha, mas depois colar no caderno. Que nem tu fez uma tabela que tinha das doenças dos fungos, Felipe. Era um caderno, era uma folhinha sobre as doenças dos fungos, era uma tabela. Eu vou
Vou tirar a foto agora enquanto o Felipe está procurando aqui. Não fez? Ó, mandei já no grupo nosso o que vocês têm que copiar no caderno. Senhora, manda no dos pais. Agora eu vou mandar no dos pais. Mesmo que eu mandei agora, não vou esperar um pouquinho, eu vou mandar no dos pais. Porque daí no dos pais eu boto já o que a gente fez na aula de hoje. Eu faço um textinho, sabe? Da aula de hoje. O que é o tipo da aula de hoje. Depois eu mando. Mas eu mandei já para o nosso. Sônia, Ô, Luiz Felipe, era uma esse tabela dos tipos de fungos. Não, são de vírus. É tu que tinha que montar a tabela. Ah, é pra eu montar a tabela? É para te montar a tabela. Não foi a prof que mandou, que deu assim escrito a tabela. Tu que tinha que fazer, tu que tinha que colocar respostas. Sim, eu acho que é esse aqui, ó, Deixa eu ver. a tabela. Ah, é isso mesmo, eu acho. Tu tira uma foto e me manda. Tá Já bom. mandou? Não, eu vou mandar. Então manda uma foto, Felipe. Então tá, gente. Tchau, então, né? Que vocês tenham uma boa semana. Os colegas que eu botei falta vão ficar com falta, porque eu não quero que ligue a câmera e ligue a câmera, não, que só fala, estou aqui. E depois já não vai ter mais estar. Então, isso aí não é assistir uma aula. Assistir uma aula é do começo ao fim. Sim. Tá? Beijo, Davi. Beijo, pessoal, todos. Tchau. Tchau. Beijinhos.